sangue. Então está tudo interligado. Então as doenças cardíacas também estão interligadas com as artérias do corpo, certo? E o que acontece? Olha só para quem acha que o vascular só trata varizes. Vai vendo aí, ó. Carótida, esse é o sistema circulatório arterial. Essas são só as principais artérias que a gente trata. Ó. A aorta, tá? Algumas veias, tá? Aí tá aqui, ó. As artérias de um lado, as veias do outro, tá bom? Então tudo isso aqui obstruiu, por exemplo, essa aorta, o vascular é que trata. O vascular periférico, né? O coração, quem já trata mais é o cardiologista, é o radiologista intervencionista, mas a causa da doença é a mesma, das doenças, tá bom? Então é importante. E olha o sistema venoso e arterial. Olha o arterial, né? Então a gente vê, ó, que sai lá da bomba, que é o coração, aí vai para o membro, vai para a cabeça, vai para os membros inferiores, vai para o fígado, vai para o rim e tal. Então esse sistema, ele leva todo o sangue que a gente chama de oxigenado, né? E esse sistema venoso é o sistema que traz o sangue para o coração. Para ir para o pulmão, fazer a troca, ó, CO2 por O2, e começar tudo de novo o ciclo. Então, veja, nós temos uma bomba e nós temos as artérias que são vias, né? São vias. Quando uma artéria entope, a gente tem problemas sérios que eu vou mostrar. Quando uma veia dá problema, a gente tem problemas sérios também, mas até menos que uma artéria, né? Então, continuando, eu vou falar um pouquinho o que faz o cirurgião vascular e endovascular. Então, o cirurgião, você fala, mas o que é vascular e endovascular? Ele trata de veias periféricas do pescoço ao pé, exceto coração e cabeça. Esse quem faz é o neuro e o cardiologista ou o cirurgião cardíaco. Ou, hoje em dia, o radiologista intervencionista que coloca os stents, faz angioplastia e coloca os stents. A doença é a mesma. O vascular, ele trata da parte de... Opa, será que volta aqui? Volta aqui, Adriano? O de cima não está voltando. Voltou? Voltou. Desculpa, gente, a maquininha aqui que está atrás da máquina está errando. Então, vamos lá. Vamos lá, a gente já passou por isso. Então, o que faz o cirurgião vascular e endovascular? O cirurgião vascular, a especialidade em si, ela surgiu há muito pouco tempo, a partir da Guerra da Coreia, em 1950, mais ou menos, que começamos a fazer os enxertos arteriais que salvavam pernas. Antes era tudo amputação, lesava uma artéria, amputava. Então, a partir da década de 50, organizou-se algumas sociedades, principalmente começa sempre nos Estados Unidos, que é uma sociedade de cirurgia vascular, e hoje a gente tem a nossa sociedade aqui no Brasil, que completou 60 anos, do qual eu faço parte, sou membro titular, né? E a gente respondia, agora na gestão nova não estamos mais, mas respondia pela parte de trauma. Então, tudo que chegava em dúvida de trauma vascular, passava por mim lá, a gente respondia, dava uma orientação. Bom, então aqui o que acontece? O cirurgião endovascular ele pode fazer o tratamento de varizes, que é o mais comum, tá? É o carro-chefe do consultório. Isso aqui é uma arteriografia de femoral. O que você faz? Você faz uma punção na femoral, sobe até o vaso que você quiser e vê se ele está obstruído ou não, e aí você passa um stent ou uma angioplastia, como no coração, tá? Normalmente é perna, no nosso caso. Mas tem hipertensão renovascular, que é por causa da circulação, no rim, existe carótida, existe aorta, são os principais vasos acometidos. E hoje nós temos muito uma área de atuação vascular, que é o ultrassom vascular, que hoje, qualquer vascular assim mais que queira fazer alguma coisa, tem que ter no consultório. Nós temos, por exemplo, chega lá uma suspeita de trombose, a gente está em dúvida, a gente faz um ultrassom na hora e já resolve o problema. Por isso que eu falo, né, Delma, que a gente é muito resolutivo. Então chega lá, começou a inchar minha perna, tal, não sei o que, beleza, vamos fazer um ultrassom,
já faz ultrassom, já sai medicado, já sai com meia, se precisar, já sai tudo direitinho, né, Del? Tá? Quer falar alguma coisa? Não? Tranquila? Deixa comigo mesmo. Passou a bola. Então, esse é um exame de ultrassom vascular. O nosso aparelho é de última geração, né? Um aparelho Samsung de última geração. E o que ele faz? Ele vê, a gente chama de exame de duplex, mas devia ser quadriplex. Ele faz 4 coisas, né? Então, o que ele vê? Ele vê o tamanho do vaso, o fluxo do vaso, se ele está certo ou está invertido, né? E outras coisas. Cor, ele dá cor também, ó. Você vê aqui é uma veia femoral refluindo para ver essa fera. Então, aqui é um caso cirúrgico. E aqui eu meço o tamanho para saber o que eu vou fazer. Então, assim, eu tenho tudo dentro do consultório. Isso é muito importante, viu, gente? Isso é muito importante. Porque hoje, no SUS, por exemplo, está demorando em torno de, eu não sei em Piedade, mas em São Paulo, 4 meses uma ultrassonografia. Aqui, normalmente, não tem ultrassom vascular na Santa Casa. Então, eu recebo muitas pessoas que vão fazer particular lá. A gente tem aqui nos outros laboratórios, mas são pré-agendados. Então, se a pessoa está com uma emergência ou com uma urgência, a gente faz muito lá, né, Delma? Às vezes a gente está lá e fala, vou te mandar um paciente que está com suspeita de trombose e tal, e vem para mim, tá bom? Gente, eu vou falar um pouquinho das principais doenças arteriais. Então, lembra que eu falei que ela leva o sangue do coração para os membros? Tá? Então, o que a gente tem de doença arterial? Às vezes a pessoa fala, meu pai morreu de trombose e perdeu a perna. É por causa da trombose arterial. Ó, dessa trombose. Tá? Ou então, embolias. A gente conhece mais a embolia de pulmão, mas é uma doença venosa. Essa embolia é para quem tem, por exemplo, uma arritmia e solta um trombo do coração e vai parar um êmbolo. O que é um êmbolo? Um êmbolo é um trombo à distância. Ele sai de um vaso grande e vai obstruir um vaso pequeno. E o vaso que ele obstruiu, ele vai fazer um infarto, porque não chega à circulação. Então, a embolia é uma emergência... Opa, olha eu aqui com o negócio. É uma emergência vascular. Tanto que eu vou mostrar um caso aqui para vocês entenderem melhor. Aneurismas. O que são aneurismas? Aneurismas são dilatações segmentares, tá? Então você pega uma aorta, a aorta vem do coração até a região do umbigo. Você tem um segmento ali que dilata e você pode, a partir de um certo diâmetro, romper. Então você tem que operar a partir de uma certa, né? Então aneurisma. Aneurisma não é só cerebral, viu, gente? A maioria das pessoas acham, até a gente deu uma entrevista, né, Del, não sei, uma rede de TV, que ele pergunta, mas aneurisma não é só cerebral? Não. Tem aneurisma de aorta abdominal, que é o segundo mais frequente. Tá certo? Então, quem palpar lá, quem for magrinho, né, e palpar lá uma veia pulsando, um coração na barriga, é bom fazer um ultrassom, para ver se não é, a partir dos 50 anos. E principalmente quem for fumante. Tá? Fumante, o cigarro é o maior inimigo do cirurgião vascular. Tá? Ok? Aí nós temos os pés diabéticos, né? Que são muito frequentes, né? Vou voltar lá. É que assim, né? Você aperta um, vai 50. Ó, nós temos os pés diabéticos. Esse todo mundo conhece, deve ter alguém na família que tem um pé diabético, né? Aquele pé começa com uma neuropatia, não sente direito, põe um sapato apertado, faz uma ferida e acaba em amputação às vezes. Mas eu garanto a vocês que a amputação aqui, porque a gente não consegue pegar a tempo um paciente com pé diabético, porque tem tratamento, tá? Tem tratamento. Vou mostrar um exemplo, por exemplo. A arterite é difícil pegar. Esse aqui é uma trombose arterial. Veja, ele chegou com o pé assim, ó, branco, tá vendo? A gente conseguiu fazer a revascularização. O que é a revascularização? Estabelecer a circulação. E aí o que aconteceu? Salvamos a perna. Mas por que a gente conseguiu salvar essa perna? Porque ele chegou em tempo hábil, né? Uma oclusão arterial, né, uma obstrução dessa, a gente tem 6 a 12 horas para operar. Então, por isso que ela é uma emergência.
tá? Então é muito difícil chegar com esse pedido. Porque em São Paulo o que acontece? Vai para o UPA, do UPA vai para não sei o quê, fala que é... Porque começa com formigamento. Aí vai para o UPA passa pela ortopedia e dá um anti-inflamatório. A pessoa vai para casa, tem dor. Volta do UPA, vai de novo no UPA. O UPA encaminha para um serviço referenciado maior. Quando chega no nosso serviço lá, que é um hospital grande, que é de referência, a gente já passou 24 horas e a gente perde o que a gente chama de time cirúrgico, tempo de operação. E acaba sempre, às vezes, perdendo o membro. É uma pena, é uma falha do sistema, que já foi discutido várias vezes em secretaria, mas ainda existe muito isso, tá bom? Então, vejam. Aqui, exemplos de pé diabético. Quem não viu um pé assim, né? Esse é um pé diabético. Esse pé até que tá bonitinho, né, Delma? Que a gente acabou de mexer. Nós mexemos nele aqui? Esse aqui foi uma amputação que estava subindo, tinha uma infecção no osso, a gente tratou, né? Isso, foi uma unha encravada. Mas ó, se observar, olha as unhas. A gente chama isso unhas em baqueta de relógio. Tá vendo que é para baixo? Ó, se você notar aqui, não tem pelo. A pele é ressecada. Esse é um pé diabético que a gente chama de pé diabético isquêmico, ou seja, sem circulação. É o pior caso do pé diabético. Esse pé diabético já é um pouquinho melhor de tratamento. O primeiro é um paciente de 87 anos e esse aqui é um paciente de 54 anos. Então também não tem muita questão de idade. A ideia é o seguinte, o diabetes tipo 1, que é o insulino dependente, que começa na adolescência, é muito mais agressivo. O tipo 2 é aquele que todo mundo praticamente nos 50 anos, que está com os fatores de risco, começa a aumentar a glicemia tal, e é mais fácil de ser tratado. Então o tipo 1 é desde pequeno, né? Até chegar num ponto que há uma falência total de produção de insulina, que é o hormônio que falta no diabetes, e aí acaba entrando na insulina tal, e aí começa a afetar normalmente 3 órgãos, né? São 4 órgãos básicos. O olho, então muita gente fala assim, perdeu a visão porque era diabético. Pode ver, hoje tem tratamento a laser, que é melhor e tal. O coração, que dá muito infarto, quem tem diabético. Os rins, a maior causa de insuficiência renal é diabetes. E os membros inferiores, tá bom? Então, esses são os 4 órgãos-alvo que a gente mais pega, tá? Então, quando chega lá na clínica, a gente investiga tudo. Vê tudo direitinho. Bom, continuando aqui, a parte arterial ela é meio amassante, né? Mas é bom que a gente saiba, né? Então, quais são os vilões do sistema arterial? Então, vou falar rapidinho, porque, ó, hipertensão arterial, colesterol e triglicérides alto, diabetes mellitus, tabagismo, tem que checar se na família não tem hereditariedade dessas doenças, e obesidade. Esses são os vilões. Então, o que a gente tem que fazer para a doença não ir para frente? Controlar isso aqui. Hipertensão, o colesterol, o diabetes, fácil, né? Parar de fumar, quem fuma, né? A hereditariedade não dá para controlar, mas você controlando esses fatores adquiridos, você consegue ter uma vida saudável arterial, tá bom? Então a gente consegue fazer isso lá no consultório. Então eu e a Delma tratamos de tudo, né? Tem muito infarto em gente nova aqui, impressionante. Eu fico impressionado, né? A gente pegou já pacientes e tal. Tinha um paciente que fazia corrida, né? E um dia ele chegou lá com uma dor no peito, a gente chama isso de angina, né? E aí, quando ele chegou lá, imediatamente a gente já suspeitou de uma angina, foi feito um eco, o eco já deu, ele colocou 2 stents em Sorocaba e está vivendo bem. Ele tinha 39 anos, era atleta, não fumava, não bebia, não tinha nada, ele tinha colesterol alto. Só. Aí nós entramos com remédio e tal, acompanhamento, está bem, tá? Então as doenças arteriais é a que perde membro. Normalmente a que perde, você fala assim, meu primo perdeu o membro, é por causa das doenças arteriais, tá bom? Agora eu vou entrar
Tudo bem? Alguma dúvida? Não sei se eu estou sendo muito técnico. Você fala, tá falando muito no medicinês, doutor. Fala mais tranquilo. Acho que... só perguntar. Tá? Claro. O irmão dela arrasta na perna e dobra mais o pé, porque fala que é problema do ciático. Seria mesmo? Olha, normalmente essas dificuldades de movimentação ou é neurológico ou é muscular. Pode ser. A dor ciática, e a gente pega muito como engano, ela começa aqui atrás na lombar e vai pelo lado externo da perna e às vezes até no dedinho. Só sente dor até no dedinho. Essa é a dor ciática. E isso trava a pessoa pela dor. Pois não, Neuzinho? Doutor Eduardo, eu estou há 1 ano e meio aguardando na fila, né, para fazer essa cirurgia. Cirurgia de varizes? Não, do ciático. Ah, do ciático. E de lá para cá, eu percebi na minha perna, eu não tenho varizes, nada. E aí saíram umas varizes enormes aqui, né? E daí a cardiologista falou assim, Deus, eu não entendo, né, varizes, né? Um dos motivos que eu fiquei muito curiosa, esse cara aqui, porque ele falou assim, se ficar vermelho, pô, vai correr por quê? Daí ele colocou que pode ser trombose, mas como que eu não entendo. O nervo ciático vai dar varize na perna, coisa que eu nunca tive, e depois ele falou que pode dar trombose. Não. Na circulação, eu não entendi. Não tem relação dor ciática com circulação, tá? Não tem relação. E nem com trombose venosa. Não tem relação, né? Pode ser que agora você desenvolveu algumas varizes e tal, e aí, né? Então, aí precisaria dar uma estudada, ver direitinho. Mas eu vou falar um pouquinho de trombose, e aí você vai ver se bate com o seu quadro clínico, né? E você aí me faz alguma outra pergunta e eu respondo. Mas normalmente dor ciática é dor ciática. É uma dor aqui atrás que você tem e ela é uma dor na saída, né? Você fica lá na cama, de repente você vai sair e trava. Igual o carro alto dos anos 80, né? Quem teve carro alto dos anos 80, tinha que ligar o carro, puxar o afogador para sair. Né? Então é mais ou menos assim. Saiu e andou, ela até melhora. A dor da obstrução arterial, ela é assim, ó. Quando você vai andar, da artéria, você vai andar, você está andando, de repente começa a dar uma dor na panturrilha. Bem aqui, aí você tem que parar. Aí você espera um pouquinho, aí você anda mais um pouquinho. É sinal que você está com uma obstrução arterial ou um estreitamento das artérias. E a dor venosa é aquela dor que você chega em casa no final do dia com peso, queimação, dor. E aí você põe a perna elevada, dá aquela melhorada. Aí você não quer mais sair do sofá, não quer fazer mais nada. Cãibras noturnas, inchaço, isso eu vou falar aqui, tá bom? Tá? Tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, vamos falar agora, parte arterial, tudo bem, gente? Eu só dei uma pincelada, tá? Para vocês saberem que a doença do coração é a mesma das pernas. Mas assim, você vai lá na clínica, a gente vai ver as varizes, a gente não cuida. Não, o ciático também, às vezes, com laser. A gente tem laser, tudo. A gente consegue melhorar bastante, a gente melhorou muita gente, tirou muita gente da cirurgia já. Então, agora eu vou falar um pouquinho de doenças venosas. Gente, tem uma infinidade de doenças venosas. Eu vou falar das principais, tá bom? Vou começar com a trombose venosa, tá? A trombose venosa é uma doença que tem muita síndrome. Eu tô com trombose. Doeu a perna, é trombose. Vai no posto de saúde, doeu a perna, tô com trombose. Tem que ir no vascular urgente. É trombose. Não é bem assim, tá? Então, vamos falar um pouquinho de trombose. Vamos lá, então. Bom, primeiro eu vou falar diferenças de tromboflebite e trombose. Tá? Todo mundo coloca isso no mesmo saco, fala que é tudo trombose. A tromboflebite, ela dá nas veias superficiais, normalmente na safena. Aí você vindo para cá, tem uma fáscia que é muscular e para dentro da perna tem as veias profundas. Essas veias profundas carregam quase 90% do seu sangue venoso. Quando ela entope, é a trombose, as veias profundas.
Quando entope essa veia aqui, é a veia superficial. Tá? Então, tromboflebite é um termo usado para trombose de veia superficial e trombose venosa profunda, como diz o nome, de veias abaixo do músculo. Tá certo? Então, só para ficar... Dá para entender bem, né? Então, aí o que a gente vai falar? De tromboflebite. O que é tromboflebite? Ó, tromboflebite é quando você tem uma varizes e ela faz isso, entope. Tá? Então você tem aquela varizes grande aqui, verde, de repente você acorda assim, com dor, né? E o que você tem que fazer? Procurar um vascular. Né? Porque tem vários tipos de tratamento. Tem tratamento clínico e tem tratamento cirúrgico também. Tá bom? Então, aqui está um diagrama mostrando, ó, que tem um trombo dentro da veia, há uma obstrução, o sangue não passa nem para cima, nem para baixo. Então, fica essa cor, dói bastante, né? E ela pode ir para o sistema venoso profundo, por isso que é importante tratar precocemente. Aí forma uma trombose venosa profunda. Tá? Que é mais grave do que a tromboflebite. Isso aqui é uma complicação de varizes. Quando eu cheguei aqui em Piedade, eu fiquei assustado, porque o pessoal achava que varizes era só estética. Ah, não, isso é veia de pele. Um varizão lá, grandão. Eu falei, não, isso é varizes. Isso aí pode sangrar, pode acontecer alguma coisa. Né? Aí depois a gente foi fazendo um trabalho lá com os nossos pacientes educativos, mostrando que era varizes, o que não era. Bom, e aí, essa é uma complicação de varizes, que é a tromboflebite, tá bom? Ó, opa, não dá para baixar, né? É isso que estava atrapalhando. Eu vou parar um pouquinho. Não dá para baixar, né? Não dá. Então vocês vão ter que me escutar. Entendi. O que acontece aqui, ó? Eu estou drenando uma tromboflebite. Esse paciente não respondeu ao tratamento clínico, que é anti-inflamatório e tal. E aí o que aconteceu? A gente teve que operar, né? E aí a gente tirou esse trombo dele. Aí ele melhorou e operou as varizes. Aí ele se, né? E ficou sem dor. E agora para segurar o homem tá difícil, né? Porque ele é octogenário e ele tinha dor nas pernas. Ok? Conseguiu? Isso é demais, amigo. Isso é demais. Então, aí o que acontece? Aí eu vou voltar um pouquinho, só para vocês verem o que acontece. Aquela perna vermelha, a gente drenou toda. Na clínica, viu? Com anestesia local, tudo. Tá? E nem sangue coagulado? Exatamente. Trombo e sangue coagulado. Exatamente. Então aqui, ó. Olha lá. Entendeu? A gente fez uma incisão. Tá no centro cirúrgico, tá, gente? Fez uma incisão e vai tirando. Não, o show de horrores nem começou, viu? Quem for menor de 18 anos está proibido de assistir a palestra a partir de agora, tá? Tá bom? Que opera, tá? Então a tromboflebite é isso, você tira o trombo ou então entra com um tratamento clínico que é com anticoagulante, meio elástica, tal, repouso. Né? Eu sou cirurgião, eu já vou direto no ponto, dreno eu e a Delma já prepara o ultrassom, a gente já olha e já tira logo. Porque isso aqui fica meses, se você deixar. Então se você drenar rapidamente, a pessoa já volta imediatamente, praticamente 2, 3 dias de repouso já volta. Tá certo? Bom, e a trombose venosa profunda? Como eu disse, a trombose venosa ela começa aqui, ó, lá nas veias da perna. Então, essas são válvulas venosas que ajudam o sangue a voltar para o coração, né? E aí eles formam um trombo. Quando formam um trombo, veja, essa perna não tem trombo, essa perna está vermelha, inchada, é uma trombose venosa. Veja a diferença da tromboflebite. A tromboflebite é superficial, essa você não mexe. Normalmente não opera, normalmente é tratamento clínico, anticoagulação e pesquisar por que ele teve a trombose venosa. São várias as causas de trombose venosa. Por exemplo, pós-cirurgia, gestação, uso de anticoncepcional associado ao tabagismo, né? Então, várias causas. Existem tabelas, AVCs, que ficam acamados, pacientes acamados,
Então, estão várias causas de trombose venosa. Hoje, né, nós participamos muito de protocolos de trombose venosa e, assim, a gente pegou várias falhas, principalmente em doentes internados clinicamente, né? Então, a gente hoje internou, tem chance, nos hospitais você vai ver, chance de TEV, aí já coloca um anticoagulante, né? Profilático, tá? Prevenção, tá bom? Então, a trombose venosa, ela entope isso aqui. E qual é o risco, né, da trombose venosa? Vamos voltar aqui. Quais são os riscos de tratar? Tive uma trombose, deixa ela lá, minha perna vai inchar. E tal. O maior risco é isso aqui, gente. Embolia de pulmão. Ela forma aqui na coxa, desprende-se às vezes e vai parar lá no pulmão. Aí, o que acontece com a pessoa? Ela morre afogada. Ela ventila, ela respira, mas não ventila. Ou então ela fica com uma falta de ar danada, e aí tem que fazer uma tomografia de urgência para saber já entrar com tratamento clínico, ou às vezes até tratamento cirúrgico, entrar lá, fazer uma coisa. Tá? Então, assim, esse é o maior risco. Esse risco, para quem tem trombose venosa, ele ocorre mais ou menos até o 7º e 15º dia, tá? A embolia de pulmão. Então esse é o risco, por isso que tem que tomar cuidado. Hoje nas cirurgias a gente faz um questionário para saber se a pessoa tem uma chance maior ou menor de ter trombose venosa. Se houver, a gente faz prevenção de 3 maneiras. Primeira maneira, uso de uma meia 18-23, que é uma branquinha. Quem operou já sabe que essa meia, né, é uma meia bem branquinha. Às vezes você precisa fazer uma anticoagulação, tá? Então, cirurgias que dão mais, prótese de quadril, prótese de joelho, cirurgia de câncer, principalmente urológica, nós estamos aí no Novembro Azul, depois a gente fala lá, né, Avenida? Estamos no Novembro Azul. Fraturas, fica imobilizado, né? AVC, doenças clínicas também, mas essas cirurgias são danadas, né? Tem umas situações, lá na clínica nós temos uma paciente, ela tem uma trombofilia, que é um erro de coagulação, então a gente tem que deixar ela descoagulada para fazer alguma coisa. Então, assim, por isso que a importância do vascular. O vascular, ele sabe tudo isso, entendeu? Porque o pessoal fala assim, a trombose venosa, não sei o quê. Isso pode acontecer. E essa é a causa de morte mais evitável que tem. O que eu vejo sempre? Eu vejo sempre aqui que, em Piedade, todo mundo morre de infarto formigante, né? O pessoal fala, teve um infarto formigante. Na verdade é fulminante, né? Mas a gente brinca que é formigante. E às vezes é uma embolia. O cara foi levantar da cama, soltou o tronco, cai duro. É assim que funciona. Quando é morte, quando pega o tronco da artéria pulmonar. Uma dúvida? Quer falar? Sim, depois do Covid, das vacinas, principalmente a AstraZeneca, houve um aumento significativo de tromboses, tá? Eu estou falando isso que o meu doutorado e mestrado é sobre trombose venosa, e a gente observa isso nos ambulatórios. Então a gente está tomando bem mais cuidado com trombose venosa. Mas não é para se preocupar. É falar com o seu vascular ou com o seu médico, né? Se for um bom clínico, ele sabe todas as complicações, porque é uma doença que chega muito em pronto-socorro. A pessoa incha e chega muito, né? Tá bom? Então, trombose venosa, esse é o grande problema. Mas existe um segundo problema. Se você não tratar direito, a trombose venosa pode evoluir muito rápido para uma ferida na perna. Porque ela entope o sistema venoso e o sangue não circula. Então, é sempre importante para o vascular saber se tem antecedente de trombose venosa ou se é varizes. A maior causa hoje de úlceras de perna, não de pé, de perna, de pé é diabético. De perna é... Opa, olha eu errando aqui. Sabe o que acontece aqui? Eu vou explicar. O que era para passar para cima, passa para baixo. E o que era para passar para baixo, passa para cima. Então, é por isso que eu estou me enrolando aqui. Mas eu vou... Calma. Não, peraí. Show de horrores, calma. Olha lá. Então, o que acontece? Úlcera venosa, então ela forma rapidamente uma úlcera, que a gente chama de úlcera de Stasi, tá? O que uma varizes demora 40, 50 anos para formar uma ferida na perna, uma úlcera demora 2 anos, uma pós-trombótica, né? Porque entupiu o sistema, não tratou direito.
Então a gente tem um tratamento que é prolongado, vê a causa, vê se não tem que dar anticoagulante direto, tá? Desculpa, eu não entendi. Esse caso aí de feridas, que uma fala que é de trombose, essas coisas, é aquele caso que a ferida fecha e abre. Fecha um tempo, Então, abre outro tempo, no mesmo lugar. Então, pode ser também. Mas o que acontece? Nós temos eu vou falar isso, a gente faz um trabalho aqui, principalmente para não ter a reabertura da ferida. Então você trata a causa. Existem causas mais difíceis. Essa é uma causa difícil de retratar porque é retrombose. Mas tem como fazer. Entendeu? Então esse negócio que vai e volta é porque não tratou só a ferida. E eu sempre falo na clínica, quem são meus pacientes aqui, eles escutam, ferida não tem receita de bolo. Cada um é cada um. Então por isso tem que ser estudada, tem que ser vista, certo? E a gente tem muito pouca reincidência, recidiva de ferida. Quer falar? Tá bom? Então, então são duas complicações da trombose mais frequentes. Tem outras, mas vou falar, senão eu vou ficar no compêndio de medicina. A primeira é a embolia, que a gente morre de medo, por isso que interna quando tem trombose. Venosa, tá, gente? E a segunda é a úlcera, a ferida venosa. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de varizes agora? Deu uma pincelada em tudo. Varizes o que mais aparece no consultório é varizes. E o que tem mais dúvidas, né? O que é varizes, né? Então, varizes são veias dilatadas e sem funcionalidade. Às vezes a pessoa chega lá e fala, mas não tenho dor, doutor. Beleza, parabéns, que pena. Devia ter. E aí tratava. Né? Devia ter porque tratava. Porque quando não tem dor, acho que é uma veia que está saltada, que não acontece nada. Eu falo que pena que você não tem dor, porque você tratava, porque a complicação é chata. Né? Então, o que a gente pode ver das varizes? A gente classifica as varizes assim, ó. Dá para ver bem aí, gente? Dá para ver? Ó, a gente tem uma classificação, chama CEAP, mas vamos colocar C só para vocês. Ó, C1, grau 1, vasinho, tá bom? Grau 2 tem uma veia e vasinho. Grau 3 tem a veia, vasinho e está inchado. Já começa a inchar. Grau 4 já começa a manchar. Isso se chama dermatite ocre, tá? E esse é uma lesão pré-ferida. Grau 5 é uma úlcera cicatrizada e grau 6 é uma úlcera aberta. Então essa é a história natural da doença. Ela vai evoluindo. Agora, você vai falar para mim, como que evolui, doutor? Demora muito? Demora. Para passar para um grau para o outro, demora. A pessoa tem dor, aí fica sem dor, no calor piora, aí na menopausa piora, aí antes, quando vai menstruar, piora, aí não sei o quê, mas não procura o vascular. Tenho dificuldade, tem outras coisas para fazer. Ela vai evoluindo. Oi. Eu gostaria de saber, a varize dá mais em homem ou mulher? É mais em mulher. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro, o fator hormonal. Segundo, gestações, né? Uso de anticoncepcional. Então, são vários fatores. E vai por aí, vai. Tá? Mas é mais em mulheres. Diríamos que 70% das varizes são mulheres. Mas quando dá para dar em homem, é pior, mais, o tratamento, elas são maiores porque é a insuficiência da válvula mesmo, né? Tá? Agora a mulher tem mais varizes. Bom, hoje a gente tem, se você somar todos os casos de varizes, você tem 60% da população tem algum tipo de varize. Tá? Então assim, ela vai evoluindo. Vasinho, aparece uma veia, incha, começa a manchar e coçar. Aí a pessoa fala, mas eu não fiz nada, não bati nada, abre uma ferida. A gente conseguindo fechar a ferida, ela volta para os 5. Qual que é o nosso papel aqui? Fazer ela voltar aqui, ó. Ou no 0. Porque ela é hereditária. As varizes primárias são hereditárias, né? Que são as hereditárias. Então, o que a gente faz? A gente tenta tratar para voltar aqui, ou pelo menos ficar estável, para não formar mais isso aqui. Uma outra complicação que eu não coloquei na aula, estava terminando ali, mas aí fica muito tarde, é o sangramento de varizes, que eu acho muito importante vocês saberem. Eu vejo muito isso. Às vezes uma veia arrebenta, gente, sangra.
Quem teve uma varicorragia sabe o que é. Então, a minha sugestão é que coloque a perna para cima, comprima o local que está sangrando, não fica fazendo assim, e olhando. Para ver se não vai parar, 10 minutos, que é o tempo de coagulação, e passa uma faixa de baixo para cima. Ninguém deve ser escoteiro aí e garrotear, hein? Se garrotear, piora. Aí você vai, tá? O pessoal põe muito garrote nessa hora. Então, assim, são duas complicações assim, né? São três, na verdade. A flebite, a úlcera o sangramento de varizes, tá bom? Então, isso são complicações já. Isso são varizes aqui, tá bom? Bom, agora show de horrores, hein? Olha como pode chegar uma varizes com ferida. Elas chegam assim pra gente, né, Del? Chega assim, chega assim, chega assim, chega assim. Aqui, 36 anos de ferida circular. A Delma sabe o nome de todos e as datas. Essa aqui, quantos anos? Essa tem 19 anos. 19 anos de ferida, sofrendo. E essa? Essa tem 23. 23 anos, essa aqui é mais... Essa é a nenezinha, né? Essa tem 36 a 78. Essa 36, ela sabe tudo. Ela que faz os curativos, conversa lá. Mas não precisa desesperar. Porque nós temos tratamento para isso, né? Tem aí o Luciano, que tem um monte de curativo novo. A gente tem, assim, a bota de Una, que é um tratamento que só pode ser usado com a nossa indicação, né? Isso, a úlcera não pode estar infeccionada e tal. E a bota, ela é inelástica. Toda ferida venosa, ela tem que ter compressão. Aí o médico manda usar uma meia de compressão, você fala, meu Deus do céu, usar meia de compressão eu não aguento, eu tenho calor, parece que vai sair pela minha cabeça, né? E não é assim? O pessoal fala assim, lá no consultório fala assim. E aí o que acontece? Mas tem que ter compressão. O bom da bota de Una é que ela é inelástica. Então, quando chega lá no consultório com a bota de Una, fala, andou, hein? Tá tudo inchado aqui. Passeou, hein? Como é que o senhor sabe? A bota está me contando, né? Então, a bota de Una é um dos curativos mais antigos que tem, mas funciona muito bem ainda, viu? Funciona muito bem. Aí nós temos curativos novos aí, né? Ó, essa placa que é nova, né? Uma placa de silicone que você pode colocar, associado a uma compressão. Depois a gente mostra com uma tornozeleira, né, Dela? Você pode até pegar lá para mostrar para ele, né? Tem, assim, curativos hidrocoloides com silicone, né, que você coloca. A empresa do Luciano, ela trabalha muito com isso aí, entendeu? Tem um curativo que se chama curativo a vácuo. Olha só, esse curativo é fantástico. Só que é caro. O que você faz? Você coloca esse aparelhinho, ele vai ficar chupando a secreção da ferida. Aí você põe uma esponjinha. Aí é um vídeo comercial, né, da Carilex. Aí você põe tá aqui na perninha dela. Aí o que acontece? Ela chega em casa e aquilo tá chupando toda a secreção. Chama-se curativo a vácuo, né? Então, esse curativo é muito bom para escara sacral também, quem tem problema, aqueles pacientes com AVC que formam escara sacral. Só que ele é caro. Agora, no mercado brasileiro, ele está barateando um pouco, mas é um curativo muito caro, né? E nós temos outros curativos lá, nós temos aplicação, né? Existem outros tipos. Existem também outros tipos de curativos, que são bem mais baratos e vão ter a mesma eficácia, só com um período mais prolongado. Mas na Clean hoje, nas escalas, a gente consegue estar tratando com um custo bem baixo. E a gente consegue estar fechando. Demora-se um pouco, mas a gente consegue a cicatrização delas. No último levantamento nosso, que a gente, entre pacientes que às vezes não tem condição, o cara não tem condição nenhuma de tratar, então também não dá, né? A gente tem fechado mais de 90% dos casos, né? E olha que já são feridas, né? Nós temos lá mais de 1.000 pacientes já cadastrados, né? E aí nessa aí metade é ferida, né? E o pessoal está vivendo bem. Teve gente que retomou o trabalho, não teve recidiva, né? Recidiva é recidência da ferida, como a senhora mencionou, né? Então tem
hoje tem uma série de curativos, né? E assim, e o governo federal mesmo, ele está olhando com mais atenção, né, para isso. Por quê? O que acontece? Isso é um problema social e econômico, além de ser médico. Porque nós fizemos um levantamento no nosso projeto, que assim, uma ferida aberta, a pessoa fica 3 anos afastada na caixa. Aí ele volta a trabalhar, 1 ano depois, se não tratar a causa, ele volta para a caixa, ele fica mais 3 anos. E ele acaba aposentando por uma ferida que poderia estar trabalhando. Né? E vocês sabem, todo mundo que é aposentado aqui, pensionista, sabe que não dá para viver né? Então, assim, é um problema social e econômico, é a 14ª causa de afastamento do trabalho e de aposentadoria também. Então, o governo está investindo mais, está olhando com mais carinho agora para as feridas de perna, né? Principalmente na prevenção, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Não se desespere, ó, a ferida é de 36 anos fechada. A semana passada só faltou a champanhe lá, né, Delma? Agradecendo. Essa ferida chegou para mim, para nós, né? Assim. Tava um pouquinho pior, porque tinha uns bichinhos, uns moradores, né? A Delma tirou os moradores. Essa carinha de anjo aqui tira bichinho, viu? Tirou os moradores, limpou, nós limpamos bem, fizemos uma biópsia para ver se já não era um câncer de pele. Não era, levei para São Paulo, tal, entramos com curativo. Lá na clínica a gente tem antibiótico endovenoso, já entramos com antibiótico endovenoso, reposição de vitamina, tudo. Não sei o quê? Foi o que falaram para ele mesmo. Ele chegou aí na Santa Casa e falaram, ó, você tem 2 opções, você amputa a perna, você vai para Sorocaba, você vai morrer em casa. Nós na clínica fechamos em 4 meses. E olha a diferença de tamanho, 4 meses. Olha, e se eu te contar a história dele, você ia ficar mais triste ainda. Mas assim, não posso, porque, né? Agora, é o que eu estou dizendo para vocês, não se desesperem, tem tratamento. Às vezes você vai ouvir uma primeira opinião de uma pessoa que não está acostumada a tratar ferida, né? Que não tem jeito. Mas tem, ó. Se uma ferida dessa tem jeito, outras tem também. Né? E ele, a gente foi tratando dele como um todo, né? Às vezes as feridas. Opa, olha eu errando de novo. Ó. É burrão mesmo. Né? Não, e detalhe, esse. Não, pera. Vamos voltar lá na ferida do. Aconteceu aqui, Abner. Ajuda nós. Ajuda nós. Aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Olha lá. Então o que acontece aqui, ó? Essa ferida era circular. Aqui na foto não dá para ver, mas ela pegava toda a perna e tinha também um linfedema. O linfedema é um inchaço pela parte linfática que eu vou falar no fim. Então o que nós conseguimos tratar? O linfedema, e hoje ele está usando uma meia elástica, está usando aqui um silicone, viu, Luciano? Nessa região, porque abre muito, né, depois, para proteção. Na verdade, a gente colocou até uma tornozeleira dele para linfedema, que é essa tornozeleira aqui, ó. É uma tornozeleira. Então, tratando direitinho, gente, a gente fecha. E atrás também, na perna? Era circular, ela pegava a perna inteira. Essa é uma meia, não, é uma tornozeleira para quem tem inchaço na canela, tá? Quem tem linfedema. Então, ela tem uma compressão maior, né? E a gente coloca, tá? Então, não se desespere. Abriu uma ferida na perna, tem tratamento. Tem como... Agora, peço a vocês que não fiquem 36 anos para me procurar, tá? Porque eu não vou estar nem por aqui mais, eu acho. E outra coisa, né? A Delma deve estar ainda, mas eu não. Né? Mas assim, eu acho que começou a coçar, ficar roxinho, parecer uma meinha marrom. Por favor, procure um vascular. Só sei eu não, procure um vascular. Mas que tenha expertise em varizes, né? E lembrando que a coceira em si é um grau, muita gente não sabe que a coceira já é um grau de dor, né? Então, quando você começa a sentir coceira no local onde vai ficando marrom, que a gente chama de dermatite ocre, aquela região já tem sofrimento. Então, às vezes, basta uma picadinha de mosquito, uma formiguinha, bater alguma coisinha já para
O cachorrinho, o gatinho. Pois não. Minha mãe, ela caiu, acho que faz uns 3 anos atrás, na época da pandemia. E ela não procurou médico. Cresceu uma bolona assim na perna dela. Aí ele formou uma ferida. Aonde? No joelho? Ah, embaixo. Do lado de dentro aqui da perna. Não, que assim. Ah, tá. Daí ela passou o tempo, sabe, dela foi no médico, mas acho que era um pouco tarde. Não, nunca é tarde, né? Mas a perna dela continua. Nunca é tarde, né? A gente precisa conversar direito, né? E aí, possivelmente, fazer um exame de imagem. Ela já fez cirurgia de varizes. Mas então, sabe o que eu percebo, gente? Fez em mutirão? Não. Foi no SUS? Eu não conheço muito aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que eu percebo muito, né, é o seguinte, faça a cirurgia e não se orienta. Então, o segmento, eu digo sempre para a Delma e para os pacientes que a gente não faz cirurgia, a gente faz tratamentos, protocolos até dar alta. E depois faz o acompanhamento, que é uma doença crônica. Então, não adianta você chegar para assim, ó, tirei suas varizes, agora muito obrigado, tchau, bye bye. Você vai voltar uma hora com outras varizes, vai acontecer isso. Né? E aí é pior para tratar. Então, assim, possivelmente, precisamos vê-la, não tem jeito, depois a gente dá uma olhada, mas assim, acho que precisa de um exame de imagem para a gente fechar alguma coisa. A ferida, ela cicatrizou, mas a dor continua. Ah, mas aí a gente acha. Fica tranquilo, deve ter veio aí. A gente acha. Eu vou te mostrar Hoje, antigamente a gente falava um diapositivo, né? A gente era slide, aquele de carro. Agora é tudo moderno, né, pastor? Tudo moderno, né? Então vamos lá. É por isso que eu me confundo todo. Eu sou das antigas. A gente vai ver. Isso, é que eu não trouxe o aparelho. Então vamos lá. Aí a gente tira. Bom, vamos continuar? Então isso aqui, ó, é um diagnóstico com laser. Quando você olha, não está dando para ver muito bem aqui, mas quando você olha aqui, você olha um vaso, ó. Aí quando você olha no laser, ele tem uma veia nutrícia, uma veia que está nutrindo. Então, isso aqui, o que o pessoal fala? Ah, eu não vou mais tratar vazio, não. Volta tudo. Eu joguei dinheiro fora. Primeiro, gente não habilitada está tratando o vaso. Tá? Ontem, por exemplo, no consultório, a gente fez uma aplicação numa senhora, ela fez uma feridinha. Falei, vamos conversar, não é normal isso aí. Sabe o que nós descobrimos? Que ela tem um lúpus. Ela veio, o lúpus. Descobrimos que ela tem um lúpus, estamos investigando. Por uma feridinha após a aplicação. Então, assim, isso é mais sério do que aparece. O pessoal fala assim, olha eu de cabelo curto lá, você gostou, não? Não? Então, ó, ela não gostou. Ela não deixou cortar o cabelo, gente, você acredita? Daqui a pouco eu vou lá na igreja, o pessoal vai falar, tá achando que é playboy, né? Ó, aí o que acontece? Aqui tem uma veia, não dá para ver aqui, nesse você dá para ver direitinho. E aí, irmã, o que acontece? Quando você vê essa veia, é ela que está doendo. Aí você tem que tratá-la. Normalmente é isso, tá bom? Ou é uma infecção, se tivesse ferida aberta, é preciso ver, tá? Então a gente tem esse diagnóstico. Esse é um aparelhinho que a gente usa muito para marcar quando vai também operar varizes. Porque aí você não escapa nada. Você põe um aparelho, não escapa nada. Então esse aparelho, o que ele faz? Ele atinge até meio centímetro da pele. A gente às vezes não enxerga. A pessoa é um pouquinho gordinha, você não enxerga a veia, e aí com esse aparelho você consegue marcar e tirar tudo, tá bom? Outro aparelho que eu reputo assim, essencial hoje no consultório de cirurgia vascular é um ultrassom. É essencial. A maioria dos pacientes que nos procuram na urgência precisam fazer um ultrassom para descartar uma trombose. A maioria, né, Del? Vem lá, porque quando vem, já vem, sabe? Então, eu acho essencial. Outra coisa que eu faço muito com o ultrassom é marcação, olha eu errando de novo, é marcação de pré-operatório de varizes. O ultrassom me dá se você teve trombose ou não, eu consigo ver. Ele vê se o tamanho da sua safena, se ela está insuficiente, se ela não está, se ela está com o fluxo certo, se ela não está. Então eu tenho uma marcação
Muito bom. Com esses dois aparelhos, né? Com aquele aparelho de laser e mais ultrassom. São aparelhos complementares, né? Eu gosto muito de tecnologia, né? Então eu uso muito isso em consultório, né? Então eu trouxe isso para a Piedade, né? A gente trouxe isso, né, Delma? Já estamos com várias cirurgias, com ultrassom, tudo, tá bom? E eu acho que assim, hoje, porque assim, você passa no vascular, você foi lá no vascular, a senhora foi lá no vascular, tô com uma dor atrás, demorou 4 meses para marcar o vascular. Quando chega lá, ele vai falar, ele vai olhar para sua perna e falar, você precisa fazer um ultrassom, mais 4 meses. Né? Não é assim? Na nossa clínica, eu falo, a senhora precisa fazer um ultrassom. Vamos fazer? Fazemos, está aqui, é uma veia. Vamos tratar? Tratamos. Então é assim. Então por isso que eu falo que a gente é resolutivo. Em São Paulo também. Mas a gente vem 2 vezes por semana aqui. Então, né? A gente já quer resolver ir embora. Embora não, né? Ir para São Paulo, que é 3 dias aqui, 4 lá. Então eu acho que hoje em dia um consultório sem ultrassom é muito assim, você precisa ter ultrassom. Esse é o consultório de São Paulo lá, tá? Aqui, gente, estou mostrando um vídeo que assim, a gente fez uma micro, tirou esses pontinhos, tirou, e aí a gente fez uma espuminha para complementação. Olha lá, ela sumindo. Ó. Viu? Venha. Viu sumindo? Eu vou voltar para vocês verem. Quer ver? Não, eu não tiro sangue. Você vai tirar sangue é coisa de enfermeira. Então, você viu? Ficou branquinho. Eu vou voltar no slide anterior, aí eu vou pôr de novo. Aquelas pontinhos foi uma veia que eu tirei. Eu marquei, vi essa veia, e aí o que eu vi? Que no meio da veia tinha alguns vasinhos, e a gente queria que ficasse bonitinho também, não só com dor. Aí a gente... Isso está anestesiado, tá, gente? A gente, ó, tá vendo? Anestesia local. Viu? Olha lá, tá sumindo. Fica perfeito depois. 2 meses, perfeito. Tá ok? Então, veja. Aí o que você fez? Você tratou aqui, tirou a veia que estava nutrindo, tirou a veia que continuava nutrindo e tirou os vasos. Certo? O que fazem por aí? Vão direto no vaso. Normalmente vão com glicose. Normalmente vão com glicose. Aplica. Você gasta lá uma baita grana e aí o que acontece? Não sabe. Por quê? Porque essa veia está nutrindo esse vaso. Então, é coisa de vascular. Eu estou percebendo lá em São Paulo, eu estou até estranhando. As biomédicas, primeiro elas fazem 30 aplicações na paciente. Aí falou que não sai nada, manda para o vascular. Eu não entendo a cabeça do povo. Por que não vai logo no vascular, né? Não faz uma flebite. Isso quando não faz flebite, trombose, isso é, né? Então muita biomédica está fazendo isso. Ela olha, vamos fazer uns vasinhos, elas oferecem. Nem viu a perna. E aí fazem isso. Aí o que acontece? Esse líquido vai entrar dentro da veia maior, vai fazer uma flebite. Aí vai ter dor. Aí ela fala assim, agora você procura um vascular. Né? Complicado, né, gente? Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona uma cirurgia endovascular de varizes, tá bom? O que é uma cirurgia endovascular? Ele pausa? Não, né? Não pausa nada? Ele não pausa, né? Tá, então o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho, vou explicar, vou voltar no outro e vou explicar. Uma cirurgia endovascular é o seguinte, é por dentro da safena. Então você não tem corte. Tá? Quais são as vantagens? Em vez de você tirar a safena, todo mundo que operou a safena sabe que faz um cortinho no tornozelo, um cortinho na virilha e faz o arrancamento da safena que a gente chama de stripping. Né? Nome chique, né? Stripping. Mas é um arrancamento que deixava a paciente 2 meses na cama, com aquele baita hematoma no meio da perna, não sei o quê. Então, hoje nós temos as ablações. Como é que funciona isso? A gente vai fazer assim, ó. Funciona, eu vou falando que vai passar rápido o vídeo. É uma cirurgia endovascular. Por isso que eu falo que eu sou cirurgião vascular e endovascular. Eu funciono, através do ultrassom eu vou vendo e vou queimar a veia por dentro.
Aí ela vai diminuir e em 2 anos ela some, em 96% dos casos. Você cauteriza com laser ou com radiofrequência, certo? E a gente tem esse aparelho na clínica também, dá para fazer até em clínica às vezes. Então o que acontece? Ó? Você puncionou, pegou a safena. A safena é essa aqui ó, que está subindo. Ela está chegando lá em cima na virilha, está lá na virilha, tá vendo? Essa veia que está aqui é a veia femoral, você tem que parar aqui, é onde você desliga ela, viu? Nessa parte aqui. Aí você vem queimando. Ó lá. Tá vendo? A veia vem diminuindo e vem queimando. Não tem roxo, não tem dor, às vezes fica um formigamentozinho, porque essa veia é grudada no nervo safeno, mas a outra cirurgia fica pior. Então a gente faz esse tipo de cirurgia, tá bom? Esse é uma cirurgia com radiofrequência. Radiofrequência é calor, laser é luz, né? Mas os resultados são muito semelhantes. A gente trouxe isso também para Piedade. Já fizemos algumas, terça-feira foi feito uma. Paciente de Juquiá, tá? Veio fazer aqui em Piedade, tá? Esse aqui é o que eles falam que a gente olha, mas não é bem assim não, viu? O ultrassom é mais difícil olhar. Então você vai olhando, isso é tudo ecoguiado. O que é ecoguiado? A gente pega o ultrassom e vai vendo tudo. Vai vendo tudo que está acontecendo lá, tá bom? Aplicação de espuma. Muita gente já falou assim, mas por que você não aplica espuma? Tem suas indicações, principalmente em feridas e dores. Para quem não quer uma... Porque eu sempre digo o seguinte, isso eu estou preparando a espuma, tá? Eu vou voltar para vocês verem eu preparando a espuma. Eu pego um pouquinho de polidocanol ao ar e vou preparar a espuma. Nós estamos na clínica em Piedade aqui, ó. Aí o que acontece? Eu pego, preparo a espuma, essa espuma vai ser introduzida na veia, tá? E você pode fazer em consultório mesmo, tranquilamente. A espuma é boa para quê? Fechamento de ferida. Essas dores, que às vezes é uma veia, você faz a espuma, na hora você fala, parou a dor. Ela fica pulsando, assim, ó, puf, puf, o tempo todo, né? Para pacientes que têm contraindicações de uma cirurgia, aquele paciente da ferida que fechou, foi feita uma espuma na safena no consultório. E nas outras veias que ele tinha, né? Então você faz a espuma, tá? Quando a gente fala ultrassom é ecoguiado. Então preparei aqui, obrigado. Aí você tá vendo ela no ultrassom, ó. Eu tô vendo ela assim, bem diferente do que o coisa, né? Olha ela entrando ali, ó, branquinha. Tá vendo ela entrando na veia, branquinha? Dá pra ver? Não, é espuma. É espuma. Tá vendo ela branquinha na veia? Vocês enxergaram ela? Eu vou mostrar de novo. Pera, olha lá. Vê, ó. Eu vou mostrar de novo. Vou voltar aqui, peraí. Vou voltar aqui, preparei a espuma, puncionei a veia. E aqui, ó. Você vai ver ela entrando aqui, ó, ela entrando aqui, branquinha, não parece um contraste mesmo? Mas é espuma porque a gente consegue ver no ultrassom, ó, tô fechando a veia. Essa veia estava abrindo uma ferida. A gente fechou a veia, aí a ferida fecha, porque você matou a causa, entendeu? Então, quando você mata a causa da varíola, da úlcera, você consegue bons resultados e quase sempre sem reincidência da ferida. Doutor, cirurgia de embolia, o senhor faz Não, embolia não. Embolia tem que ser... Aqui em Piedade não dá para fazer. Se for de perna, você está falando arterial ou de embolia de pulmão? Então, embolia de pulmão normalmente se trata clinicamente. Só se trata com cirurgia quando tá para morrer mesmo, e aí você faz uma coisa chamada fibrinólise. Você entra pela virilha, joga um negócio que vai dissolver o trombo, mas assim, já é um estado crítico. Se a pessoa sobreviveu à embolia de pulmão, ela, aos poucos, ela vai reequilibrando a circulação pulmonar, tá? Aí precisa ver se ele não tem outra coisa ali, né? Tá? Porque a embolia é alta, né? Normalmente a embolia de pulmão não dá dor abdominal, tá? Então a espuma densa é isso que o pessoal fala, precisa fazer uma espuma, é isso aí, tá? Essa técnica, gente, só para vocês terem uma ideia, ela é de 1948. Só melhorou agora porque a gente tem umas agulhas melhores, tal, né?
Eu tenho mais facilidade de ultrassonografia, os ultrassons são melhores e tal. E hoje a gente chama ela de espuma densa. Tá? Não recomendo para quem queira ficar bonitinho. Para quem queira ficar bonitinho, eu recomendo cirurgia. Porque na cirurgia de varizes nós temos três melhoras. Primeira é a dor, segunda é a qualidade de vida e terceira é a estética, né? Porque daí, assim que passa a dor, o paciente, principalmente em São Paulo, né, Del? Mas e esse vasinho aqui? Por isso que eu falo que a gente vende protocolos, a gente não vende só cirurgia. É o pré-operatório, indicou, aceitou, começou a cirurgia até a alta. E tem o dia da cirurgia, tá? Bom, dá para baixar aí? Então, aí nós temos um diferencial. Você podia mostrar a meia para os pacientes? Quem é nosso paciente já conhece. Essa meia, ela é colocada no pós-operatório, né? É uma meia de altíssima compressão. Esse que a Adelma está mostrando é um molde. E essa é a meia. Essa meia você vai ficar 7 dias com ela e vai até tomar banho com ela. Você não vai fazer nada. Se você fizer hoje uma cirurgia laser, você não faz nada. Só toma analgésico, anti-inflamatório, que for o que a gente der, e a gente faz tudo no consultório. Então essa meia você coloca logo após a cirurgia, ou a espuma, ou fechamento de uma ferida, a gente coloca. E aí o que acontece? Essa meia, como ela é de altíssima compressão, por exemplo, antigamente você punha faixa, né? Quem já operou variz com faixa, que botou faixa depois? Bom, botou faixa. Primeiro que o cara não tem um manômetro na mão, né? Não tem um acertador de quanto tem que ter ali, né? Eu que fui para frente aí? Não. Ué, onde eu tô? Ah, tá aqui. Então, primeiro que ele não tem um manômetro na mão, né? Para medir a pressão. Então não dá. Mudou da maca cirúrgica para a maca para levar para o quarto, a meia já, como eu aprendi um termo aqui em Piedade, desmilinguiu. A Delma me ensinou esse termo. Né, Delma? Desmilinguiu. Então, você coloca a meia, você consegue ter essa compressão por 7 dias. O que acontece aí? Diminui hematoma, diminui dor, diminui o uso de analgésico, diminui uma série de coisas. Então, esse é padrão ouro hoje, né? O melhor meia que tem. É uma meia que você coloca no pós-operatório. Essa meia, ela vem no nosso protocolo. Quando a gente fecha uma cirurgia, eu faço questão de colocar a meia no protocolo. E essa meia, ela é uma meia que você pode tomar banho com ela, só vai passar um secadorzinho e por 7 dias, tá ok? Aí eu tiro essa meia, tiro o molde, tiro alguns curativos que são pontos falsos, e aí a partir daí você pode usar essa meia direto, porque ela perde um pouco a elasticidade, então ela vira uma média compressão. Aí você não precisa gastar dinheiro com meia. Essa é a vantagem dessa meia. Agora, se você quiser uma outra meia, aí é só lavar, né? Tá bom? Esse é um diferencial da Serviclean e do Instituto lá de São Paulo. Joia? Bom, alguns resultados. Esse é um pé, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Ele estava assim, uma semana depois com a cirurgia e a aplicação no pé, ó, veja que está manchado ainda. Agora está branquinho. Né? Não, foi um pouquinho também, né? Porque assim, a gente faz muita cirurgia combinada, sabe, Neuzinho? A gente faz, que nem esse caso foi o seguinte, esse caso a gente fez laser nas safenas, retirou as veias maiores e fez espuma e também fez tradicional, tudo anestesiado, no mesmo tempo no centro cirúrgico, tá? Tanto que com 7 dias ele estava assim, ó, olha o que ele tinha de varizes, ó. Ó, essa parte aqui a gente entrou, fez laser. Aqui nós tiramos tudo. Olha o inchaço da perna. E aqui no pé nós fizemos a aplicação. Eu opero com ultrassom, gente. Então o que eu faço? Se tiver alguma veia, ó, você vê que aqui está meio até... Né, se tiver alguma veia comunicando aqui que vai abrir, a gente já fecha. Na cirurgia mesmo. Isso aqui é 7 dias de pós-operatório. Tá? Esse é um taping que a gente botou aqui, porque ficou o que aconteceu aqui? Não nem lembro mais. É um curativo, né, que a gente fez para ele usar a meia, né? Tá? E ele usou 7 dias de meia. Olha a diferença, né? Aí para quem fala que não tem
jeito uma perna dessa? Como não tem jeito, né? Eu acho que tem jeito. Vamos lá? Essa é uma segunda perna, 3 semanas, ó. Também no mesmo protocolo, a vaidade é ruim, né? Mas o protocolo chama protocolo Brigídio, tá? Mas assim, ó, aqui ela já tá marcada, né? Essa é a safena anterior, né? Muita gente pode achar que só tem uma safena na perna, mas a gente tem 3 no mínimo. Essa safena anterior eu fiz questão de marcar para ver que eu tirei. Essa cirurgia foi uma cirurgia convencional, né? Se vocês repararem, ela já tinha operado. Olha os pontinhos maiores. Esses pontos, esses filhos não são meus, os meus são pequenininhos, tá? E aqui com 3 semanas já outra perna, né, gente? Outra perna, né? Independente da idade. Fala assim, fala aí. Independente da idade? Pode ser operado. Tá. Muito bem lembrado, Delminha. Que acontece é o seguinte, o pessoal fala assim, você já tem 70 anos, você não precisa mais operar varizes. Não dá mais para operar. Isso é bobagem. Não tem idade. É que assim, o SUS orienta a operar pessoas que estão na atividade. Então, quem já está como pensionista tal, eles acabam dando meio elástico, mandando para casa. Mas isso não é a regra. O que contraindica uma cirurgia é a parte clínica. Então, eu tenho paciente de 50 anos que eu não opero. Tem pacientes de 87 anos que eu já operei. Tá? Acho que o de varizes mais velhinha que eu operei foi 87 ou 90, um negócio assim. Chegou no meu consultório. Olha, o sonho da minha vida é ter as pernas bonitas. 90 anos. Tá bom. Olhei. O que você tem? Nada. Mandei para tudo quanto é médico, cardiologista, não sei o que, não tinha nada. Operei, ficou ótimo, ficou feliz da vida. Vai passar do centro. Eu acredito que sim, né? Essa paciente sumiu, mas... Tá? Então, veja, os resultados são muito bons, sem contar, isso a gente está falando parte estética, que a gente está vendo, mas sem contar os resultados, né, de dor, né, Delma? E quando a pessoa tem dor venosa, é incapacitante. Começa a ser incapacitante, tá? Bom, vou falar um pouquinho de flebologia estética, tá? Para quem quiser, quem tiver vasinhos, quiser tratar, tá? Vamos lá, essa é uma escleroterapia convencional. O que é isso? É aquela da agulhinha, olha lá. Você aplica, olha lá, some na hora. Lá no nosso consultório, a gente tem um aparelho, lá no nosso consultório, a gente tem um aparelho que ele resfria a pele a 30 graus. Então, o que acontece? Muita gente não faz aplicação e fala, dói demais, Deus o livre, não vou fazer aplicação não. Mas incomoda para pôr uma bermuda, ou sei lá, né, às vezes não gosta. E aí o que acontece? Não trata. Mas assim, hoje já existe aparelhos, no nosso consultório nós temos aqui em São Paulo. É um aparelho que ele resfria, eu falo que é uma geladeira ao contrário. A geladeira é uma caixa de vento, né, por dentro. Esse aparelho ele sai a até menos 30 graus e aí você coloca na pele. A Delma fica lá segurando, eu devo ter alguma coisa aqui. E aí eu pego e aplico com a menor agulha possível. Né? Eu tenho que calibrar, tenho que ver. É tão importante isso para ficar bonito, porque assim, tem que ver a cor da pele, tipo de pele, né? Tem que ver o tipo de esclerosante e o tipo de vaso. Então não é tão simples assim, né? O cara chega lá, bota, vamos fazer agora, né? Eu tenho visto isso, né? Tá? Quer que volta para vocês verem? Peraí, deixa eu voltar só para vocês verem como sai. Ó, o aparelhinho que ela viu. Você viu que ela colocou um aparelhinho ali? Aquela boquinha. Vou voltar de novo para vocês verem, ó. Quer ver? Ó. Tá vendo em cima? Ó, tá vendo? Tá saindo a 30 graus um arzinho. Aí eu piquei e ela tira. Aí eu faço a escleroterapia. Aí vai sumindo. Aí a gente vai fazendo ponto a ponto, até sumir tudo. Tá? E? Bom. Esse livro não é comida, né? Não. Esse é o quê? Esse aqui? Esse eu não sei, é glicose. Pode ser glicose com xilocaína, pode ser com glicerina crômica, pode ser com polidocanol, depende muito. Não lembro bem esse caso.
mas é assim, tá? Depende muito. É o que eu falei, depende do tipo de pele, tipo de vaso, né? Funciona bem, tá? A boa e velha glicose funciona muito bem. E diabético pode fazer com glicose. É como chupar uma bala, o que vai de glicose. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou diabético. Eu falei, tá bom, tudo bem, não me fala. E aí você faz. Aqui nós vamos falar um restante que são as erisipelas e linfangites, tá? Erisipelas e linfangites. Isso aqui, erisipela é uma inflamação. Nós temos um sistema. Vocês já ouviram falar de drenagem linfática? Que as pessoas vão fazer para melhorar a celulite, não sei o quê, para drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, os vasos linfáticos é um vaso que quando você tem uma erisipela ou alguma coisa, já viram câncer de mama operado, que a pessoa tem um braço maior que o outro? Vocês já chegaram a ver isso? Então, câncer de mama, às vezes, faz a ressecção dos linfonodos e tira os linfáticos. Então, ele tem um braço maior que o outro. Faz disso. E na perna, a maior causa de linfangite ou erisipela, que é uma inflamação nos vasos linfáticos, é frieira. Então, pela frieira entra e aí forma isso aqui. Ela pode ser edematosa, ou ela pode ter umas bolhas, tá? Ou ela pode ter até necrose de pele. A gente pegou uma aqui, né, Del? Que veio direto da Santa Casa para o consultório, a gente teve que drenar inteira, né? E assim, então assim, enxugar bem entre os dedos, tal. Isso não tem nada a ver com varizes, nem com doença arterial, é linfática. Mas, importante ver que às vezes 10 a 15% dos casos de erisipela estão associadas à trombose venosa profunda. Por isso que o vascular tem que olhar, tá? Bom, então sempre tomar cuidado, ok? Tô acabando já, viu? Esse é o linfedema. Essa paciente teve várias erisipelas e formou um linfedema. Ela está em tratamento. Nós já diminuímos bastante a perna dela, né, Del? A gente tem um tratamento lá na clínica de linfedema que é assim, primeiro a gente vê se não tem nenhuma outra obstrução, tá? Essa paciente, ela chegou numa cadeira de rodas, e aí o que acontece? Eu olhei para ela assim, eu falei, pô, mas isso é um linfedema, por que ela não tá andando? Peso. Tava com 50 quilos de perna, as duas. Aí o que nós fizemos? Colocamos ela com o pezinho para cima lá umas 2 horas, né, Del? Fizemos uma medicação nela, um diurético e tal, aí colocamos, aí já antes medimos tudo, só dela ficar ela já conseguiu, eu vi que ela tinha força motora para andar, tinha força nas pernas. Aí fizemos aí um pouquinho de flebogel, entramos com um sorinho para ela, né, para ela fazer xixi e tal. Já de cara, o que aconteceu? Ela já perdeu 3, 4 centímetros, colocamos a meia, falamos para ela ficar 2 semanas em repouso, fizemos um ultrassom, não tinha nada, tudo ok, é um linfedema puro, e eu acho que ela vai voltar já andando, com 15 dias. Acho que já volta andando, mas é vigilância contínua, tá? Não volta, porque já tem os linfáticos destruídos, tá bom? Estética geral, acho que já está até maçante a palestra, né? Mas a gente tem o laser transdérmico. Esse é um aparelho de laser que a gente tem lá em São Paulo. Eu não trago para a Piedade porque ele descalibra. E aí eu tenho que pagar para o cara calibrar, tal, não sei o quê. Ele fica em São Paulo. Ele serve para veias de nariz, tá? Ele serve para veiazinhas de nariz, ele serve para veias de tornozelo, veias muito diminutas que a seringa não pega. Então ele vai muito bem. E ele também vai muito bem para mancha, né? Você que manipula ele, você quer falar um pouco do aparelho? Não, você não quer falar nada hoje? Você fala tanto. Você não deixou falar, só ele Então fala aí, meu. Toda hora, vocês estão de prova que eu estou falando toda hora para ela falar, ela não quer falar, né? Então o que acontece? Esse laser é acoplado a uma crioradiofrequência. O que é isso? É um aparelho que exala calor, tira mancha. Esse aparelho tem 14 funções, ele faz até depilação. Então faz depilação, faz um monte de coisa. Mas nós não queremos depilação no nosso consultório em São Paulo. Porque enche muito, não queremos. Então o que a gente faz? Complementação de tratamento, retirada de mancha, rejuvenescimento facial, que lá a gente tem uma clínica de estética e por aí vai. Tá?
Então, esse aparelho, o melhor ainda é a aplicação de vasinhos na seringuinha. Isso é uma complementação. Você paga uma nota no aparelho desse para complementação. Mas precisa, às vezes, né? Para ficar um resultado bem satisfatório. Tá bom? Perguntas? Pois não, velho. Boa tarde. Boa tarde. As universidades de saúde pública. Você rodou vários hospitais, vários municípios. Você já algum protocolo para prevenção de problemas vasculares? Vejo e tem um projeto pronto. Temos projetos prontos, né, Luciano? Já para prevenção, né? O vereador Luciano, ele presidente da Câmara, né? Aí tá, presidente da Câmara aqui. E assim, o que acontece? Nós temos projetos já bem, né? Inclusive com verba do governo federal, né? Diretamente para as prefeituras, que pode ser utilizado, mas ainda não foi efetivado. Tem uma série de coisas aí que tem que ser estabelecida. Mas eu estava vendo, hoje pela manhã, eu estava vendo um projeto de lei já, que chama-se Projeto Cicatriz. Eu mandei até um e-mail para o deputado federal, ele é do Maranhão, né? E a gente tem um projeto já escrito, desde a captação. Só para você ter uma noção, a gente se preocupa tanto com ferida, que eu escrevi até para o Henrique Prata, que é o gestor do Hospital do Amor do Câncer em Barretos, e ele me respondeu, para ver como é que ele faz do começo ao final do tratamento de câncer e aplicar isso na parte vascular. Né? Então a gente tem a triagem, teria que ter a triagem, teria que ter já os pacientes com ferida já em tratamento e ver as causas e aí o follow-up, né, que é até o final. Para a saúde pública é assim, a gente pode conversar depois e eu acho que é muito legal. Isso, a Delma é especialista em feridas, tudo, a gente vai... Até tentei marcar com o prefeito, né, alguma coisa para a gente já discutir isso, o Silvio e tal, mas assim, final de ano, agora está trocando o mandato e tal, está meio complicado, mas temos sim, temos. E é um projeto que é bem abrangente e assim, além de você ter ganhos da população, dor, tudo, né, você tem uma economia bastante grande, né. Mas nos hospitais, por exemplo, no mundo aqui você vê, existe alguma coisa? Não tem, né? Não, existe assim, eu vejo, por exemplo, vou pegar como base, para não politizar muito, a eleição de São Paulo. Eu vi os principais candidatos de São Paulo, o que eles falavam lá? Eu vou zerar a fila de exames. Eu pergunto, para quê? Dória já fez isso. Aí você tem um cálculo na vesícula, vamos sair das varizes, tem que operar, e aí? Você zerou, você está com o exame lá na mão, pré-operatório. Se você não opera, não adianta. Então você tem que ter um negócio contínuo, é o fechamento. Entendeu? Senão não adianta. Né? A saúde pública ela é uma coisa que ela é maltratada. Lá no hospital que eu trabalho 30 anos no hospital público em São Paulo, no hospital estadual. A gente já fez protocolos de tudo. E assim, o que mais me cansa é o retrabalho. Eu mando um protocolo, volto. Aí eu refaço o protocolo, volto. Então eu estou até cansando, eu vou aposentar logo. Mas assim, a gente tem um projeto muito grande para essa, até nacional, para úlceras venosas. E Piedade pode começar como um plano piloto, sim. E vai ficar muito legal. Passou alguma coisa, tabagismo, a hipertensão, essas coisas, com formas preventivas, mas são formas pessoais. Essa questão, esse seu projeto preventivo, um protocolo que você passa ao paciente ou para o município? Só para... Não, é assim. Vamos lá, então. Como eu disse no início, né, porque a palestra acho que se estendeu um pouco, essa parte de hipertensão, hipercolesterolemia, ela é arterial. Então ela vai estourar naqueles pés diabéticos que normalmente vai para o Cross e vai para Sorocaba. Tá? Inclusive, aqui na Santa Casa de Misericórdia, nós temos um arco cirúrgico que dá para fazer angioplastia aqui. Eu não sei se há interesse, mas dá para fazer. Já tentei marcar com o provedor também para falar isso. Porque eu tenho bastante paciente que não tem só úlcera venosa. Então, essa é uma coisa. A úlcera venosa, ela é um pouco diferente. É bem mais simples de se tratar.
né? É bem mais simples de ser tratado. Se a gente conseguir fazer a captação, mandar para o ambulatório, estudar esse paciente direitinho e fazer com que os curativos e o tratamento final seja feito, fica barato, tem verba de governo federal e, além disso, você tira uma família de uma caixa, de um benefício, entendeu? Então, tem como fazer isso. A gente vai marcar uma hora, vamos conversar sim. Tá tudo pronto, tá certinho. Tá? É uma coisa que eu falo que é um professor de pública, há anos a gente trabalha com feridas, né, Débora? É questão, uma coisa que a gente percebe muito, e falta um pouquinho de boa vontade da parte política, que poderia dar um suporte maior para essas pessoas, e a gente não vê isso chegando. Porque existem alguns casos, pessoas que chegam em situações bem complicadas para a gente se vira nos 30, pede primeiramente ajuda a Deus, né? E a gente se vira com o paciente, porque não tem como a gente mandar a pessoa embora da forma que foi. A gente precisa, e a gente se sente até na obrigação de fazer alguma coisa. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso. Cerca de um tempo atrás, a gente até apresentou um projeto chamado Nazareno, uma deputada, né? E o projeto se chama Nazareno, Mãos que Cuidam, Feridas do Corpo e da Alma, porque a gente não cuida apenas da parte física, né? A gente tenta também equilibrar a parte emocional desse paciente, porque é um sofrimento grande, a pessoa já conviver com uma ferida, tem a questão das infecções, fica um cheiro totalmente desagradável, então a pessoa perde a vida social, a família, todo mundo sofre, então a gente cuida por um todo, né? Então a gente tem esse projeto, eu acredito que logo a gente vai conseguir tirar isso do papel, que a gente acredita que existem pessoas com boa vontade, que têm amor no coração, né? E querem ajudar o próximo. Então, se Deus quiser, logo a gente vai estar conseguindo fazer isso aí. Mas isso vale para o Brasil todo, viu? Não é a região de Piedade. A gente não está falando de ninguém. A gente está falando do Brasil todo, né? Uma política que é falha nessa área, né? Então, até como tá algumas doenças, por exemplo, eu tive uma formação, eu fiz alguns fellows fora do Brasil, né? Então eu aprendi a operar safena laser, por exemplo, na Alemanha. O que acontece? Na Alemanha existe um polo só de pé diabético. Então o cara está lá em Berlim, ele vai para Leipzig para fazer angioplastia. Entendeu? Então, se você faz um polo só de úlcera, só de varizes, úlcera venosa, você consegue tratar isso bem, né? E com um custo baixo. Porque aí você direciona os profissionais exatos, tá? Os médicos, enfermeiros, né? Tem muita a enfermagem praticamente toma conta de ferida, né? Eu falo isso sempre para os colegas vasculares, vocês estão passando o bastão para a enfermagem e vocês têm que tratar a ferida, né? Então, assim, existe muito isso, mas isso não é a nível de região, nada disso, é a nível federal. Mas a gente está vendo com bons olhos, aí a gente está tendo alguns contatos, está vendo com bons olhos agora essa preocupação do governo com esse tipo de ferida. Porque só quem tem uma ferida sabe que é uma chaga. E sempre tem um na família que tem, né? Então, mas a gente vai marcar, vai discutir isso e vai pôr para frente isso. Não é tão difícil não, viu? Não é tão difícil. Dá, ou se dá. Já dá, poderia estar pronto. E a gente faz votos que isso saia do papel, que isso venha de prática com a população, porque é qualidade de vida e unindo o útil ao agradável, um médico capacitado. Tem como ajudar as pessoas, uma equipe bacana. A cidade tem uma qualidade de vida melhor. Todos não só interessa tanto como a gente vê na cidade. Não ficar na perna, porque você não tem para onde correr, é mais fácil processar a perna e cuidar. Então a gente faz voto que isso sai do papel. Meu doutor Eduardo, obrigado. É cunhado.
existe pelo esforço. Eu vejo eles darem sangue, darem melhor, eles fazendo o que eles podem para ver um novo bem, não é por dinheiro, Mas mas por qualidade de vida, por ver pessoas com saúde. É o mais importante, porque saúde não faz nada sem vírus. Mas você sabe, só para complementar, Eu não sou nada dele. Só sou uma, assim, por uma americana. Ah, a palavra dele era bom, né? Eu falei, então, eu vou lá, fazer uma consulta. Ele do exame falou assim, não tem mais nada para fazer, né? Não tem o que fazer em Virar, não tinha mesmo. Eu nem conhecia ele. Ele me encaminhou para São Paulo, foi operado do câncer no mesmo dia, porque ele, primeiramente Deus, depois ele me deu a força. é um caso do depressão, né? Da depressão, desculpa, eu às vezes, né? É que você rodou aí, era pandemia, ela estava com uma depressão, disseram que você estava com uma depressão, tinha perdido peso, e a gente conseguiu fazer um diagnóstico, né, de um câncer, e aí nós conseguimos levar para lá. Né? A Serviclean é um tratamento humanizado, né? Obrigado. Eu já não quero mais vida. Obrigado. A irmã quer perguntar alguma coisa? Não entendi, desculpa. Eu gostaria de saber a secagem de doenças para pessoas que queiram melhorar a estética. Então, tá bom, depende, ó, o que a gente faz, né? Primeiro, o que acontece? A gente passa numa consulta, né? E aí a gente faz um acerto com a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa quer falar, mas eu só vou fazer a aplicação de vaso. Eu só vou lá fazer a aplicação de vasinho. Quando chega lá, a perna tá aquela coisa que tem que operar. Então, se eu passar um custo de uma aplicação, para mim, hoje, no tempo de carreira que eu tenho, não compensa, porque para mim, assim, eu vou ser mal falado, porque eu vou pegar ela vai pagar uma aplicação e não vai resolver. Então eu preciso fazer uma consulta, ver direito, aí eu falo, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e aí a gente combina. Aqui em Piedade a gente tem feito muito isso. E o pessoal tem conseguido pagar, porque até... Ó, vou falar para vocês, eu me surpreendi aqui com o pessoal de Piedade, porque às vezes a gente marca a cirurgia, o pessoal dá uma entrada e fala, vou pagar todo dia 10, não tem um contrato. O pessoal vai lá e paga. Tivemos um problema. Né? Agora em São Paulo já não dá para fazer isso não. Mas ó, deixa eu falar só mais uma coisa, velho. O que acontece? Nós tivemos uma reunião lá no DR. Conseguimos agendar. E nós apresentamos nosso projeto, tudo que a gente faz aqui, tudo. Aí a gestora, na época, perguntou pra gente assim, poxa, vocês fazem um trabalho de excelência? Eu falei, não, fazemos. Não, nós fomos para Sorocaba, de Piedade. Aí nós fomos para Sorocaba, não, Delma tem que subir. Delma tem que subir. Tá? Eles pediram por causa de carpete, então a gente vai tomar o coffee break lá em cima. Então o que acontece? Eles chegaram, no final ela viu o projeto, ficou entusiasmada, né? Com o projeto eu vou levar adiante, né? E aí ela falou assim, mas em quantos vocês são na equipe? Nós falamos, em 3. Eu, a Delma e a Tatá. Eu não acredito que vocês são em 3. São em 3. E a gente resolvia todos esses casos. Então, assim, o problema maior é não se empenhar com o paciente, é não ver as outras doenças, né? Às vezes, um probleminha, uma flebite esconde um câncer. Olha o caso aí, né? Emagrecimento, olhei pra ela e falei, tá esquisito aí. Vamos ver o abdômen? Então, vamos lá, um negocinho. Aí já tem muito contato em São Paulo, já mandei para São Paulo. Né? Foi operado no outro dia, né? No mesmo dia, né? Chegou lá, foi operada, tal, recebeu tratamento. Então, assim, a gente vê, né? Por inteiro, a gente não fica olhando só a perna. Ah, chegou uma perna. Não, chegou uma pessoa que está com problema de saúde.
E o que está afligindo ela é o quê? E a Delma é muito boa para isso. Não, a Delma é muito boa. Outro dia chegou uma paciente lá, foi até engraçado, né? Ela chegou e sentou num canto, assim, ela não é de sentar no canto. Falei para ela, o que você tem hoje? Que você está sentadinha aqui, né? Ela falou, não tem nada. Eu tô gripada. Bom, eu, tonto, né? O olho vermelho dela, tá gripada mesmo, né? Foi fazer a aplicação, ela tinha operado, tinha ferida, fechou, e ela tá fazendo a complementação. A Delma olhou para ela e falou assim, o que aconteceu com você? Ela falou, não, eu tô gripada. Eu falei, não, você não tá gripada, aconteceu alguma coisa com você. Aí ela contou para ela que já tinha um rolo de neto, não sei o quê. Aí a Delma ficou conversando para 2 horas, saiu melhor de lá. Então, assim, a cabeça influencia muito também, né? Tem muito Eu me disso. lembro, um fato que a doutora Delma da rádio estava no programa pelo com o presente da piedade com uma ambulância. Eu falei, meu Deus, é só lá na Serviço para fazer isso, porque eu nunca ouvi um caso desse. Não, a gente se importa mesmo, né? Se importa. Mas assim, gente, gestão agora, no ano novo, gestão nova, vamos conversar, sentar, né? Sentar com o presidente da Câmara, com o secretário de Saúde, com o prefeito, e vamos ver, né? Vamos fazer um levantamento. A gente já tem esse levantamento feito, já tem um mapeamento disso tudo. Mas pronto. Vai botar em questão, né? Há botar as coisas na mesa e conversar, né? E aí a gente pode ser referência nisso. Né? Claro, mas... Eu sou enfermeira dessa casa, e eu tinha problema na minha família, eu tinha consultado, particular, não conseguimos resolver. Na hora eu fiz uma perna, como eu trabalhei aqui em Santa Casa, pode se aposentar. Mas eu fui seguindo para ele mais ali. Nossa, essa segunda com ele. Ele chegou assim, só observando, né? Eu falei, fora, só vai caminhar. Ela vai realizar para nós, assim, eu cheio de pedaços aqui, não estou nem. Qualquer um já vai lá pegar mais que Aí eu vi a cirurgia dele, limpinha, preocupado, uma infecção, sabe? Uma cirurgia que você olhava e você falava, eu estou aqui, eu vou levar uma pessoa lá, nossa. Hoje já está tudo maravilhosa. E falo para vocês, a sociedade está perdendo campeão dentro do hospital. A sociedade está perdendo. 10 anos dele lá. Nossa, maravilhoso, né? Porque trabalha com amor. A senhora vai ficar envaidecida, né? Mas ele não vai dar uma frente por isso. Ó, eu não combinei nada, viu, Luciano? Não deu nem tempo, né, irmã? Não combinei nada. Vai falar, não. Agora vem esses moleques, não tem que combinar, tem que ganhar e dormir. Então, isso aqui se colocar ali, esse doutor, falar para vocês que não vai mudar, vai ter outro nível. Eu preciso ter tempo, né, irmã? A Delma está quase me matando, que ela está emagrecendo. Fala, Bia. Olha, Eu ia dar o microfone para passar. é muito gratificante você ouvir um paciente seu. Aí você não tem arcanjo. Você nem como que já região lá, você está fazendo sol, você está fazendo chuva. Os dois estão aqui. Se eles estão aqui, Muito queridos, por sinal. porque você também é um bom profissional e eles são gratos a vocês. Obrigado. E vocês fizeram na vida deles. Obrigado. Porque do contrário, eles não estariam sentando aqui, não. Eles estão aqui. Ah, mas no sabadão, né, São Jorge? Vai ter um café do sogro aí, viu? Ó, o sogro tá lá. Viu, seu Raul? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. As portas, esse menino vai falar, o prédio dele está lá. O que você precisar ter cobrado isso também. Isso aí Isso é maravilhoso, né? Coloca na nossa escada aí, na nossa vida. Tipo assim, você não vai ganhando só paciência, você está ganhando amigos.
Ah, mas isso é verdade, né? A gente estava na Nativas em Sorocaba e o Wander estava lá, o prefeito. Até agora eu estou esperando também a casa Delma, tá? A Delma ia dar a caneca para ele, e ele estava pensando no projeto Nazareno da Delma. E ele está até agora esperando vocês. Não, mas nós vamos lá, vamos. Porque eu moro em Sorocaba. É que assim, sabe, é difícil às vezes você falar direto com o prefeito, né? Você tem os, né? Você tem que chegar no secretário de saúde, falar com o legislativo, falar com o prefeito. As pessoas têm que se integrar aí no projeto. Porque que acontece? Eu já tive uma experiência. Uma vez a gente teve uma ONG e aí um dos componentes da ONG falou direto com o prefeito. Foi um horror. O secretário boicotava, não comprava, a Câmara queria fazer CPI. Então, assim, é legal a integração, todo mundo concordar e fazer um negócio legal. Senão, né? Tá? Mas a gente vai marcar lá, se marcar. Nós negócio de vizinho, não sabia. Negócio de uma loja. Eu não estou levando só aqui. Eu não sou cozinheiro. Estou levando no registro. Estou levando lá para todo o seu lugar que a gente está. A divulgação que ele faz. Porque é isso. Tudo que é bom, nunca sobra. Porque vai levar a primeira loja que a gente tem já está com 34 anos. E graças a Deus, nós estamos aí no mercado, mesma coisa. Por que nós estamos no mercado? Hoje nós estamos fazendo na país de fora, Bolívia, nós estamos fazendo Pará, nós estamos fazendo todo esse lugar. Porque caminho que alguém levou nós até lá. Se não levasse nós até lá, não dava até lá, mas só que nós estamos mantendo. Então, isso eu acho que seja a mesma parte do que o doutor Eduardo está fazendo aqui. Que eu pretendo a amizade aumentar e aumentar a divulgação. O doutor Eduardo não vai vencer essa população. O doutor Eduardo vai ter que arrumar mais companheiria com ele, porque tenho certeza que o que ele faz é isso. Tem que ser multiplicador, né? Até uma dúvida. Bom, eu cheguei porque estava com muita dor de pé e eu até me emociono, porque não tem dinheiro que pague essa muita gente. E eu fui na Santa Casa com muita dor, ia, voltava, travava, você tem que agendar vascular. E daí não tinha na Santa Casa. Aí a minha amiga foi pesquisando na internet e chegou no Dr. Eduardo. Quando eu cheguei lá, ele, nossa, já fez o exame em mim, fizeram uma cirurgia e eu só tenho a agradecer. Confesso que fiquei com medo, que a gente não conhece, né? Até minha amiga falou assim, ai, Flávia, eu tô até com medo, porque nós agendamos pelo aplicativo, no celular, né? A gente não conhece. Aí quando chegamos na clínica dele, ela falou assim, Flávia, você tá em boas mãos. E daí eu tô seguindo o tratamento, tô ainda fazendo tratamento com ele, e só tenho a agradecer. E eu, essa semana, apanhei nos meus status, nos meus contatos, as amigas, porque o que é bom é que ele é um bom doutor, um bom amigo também, é a ele, a Delma, então eu só tenho a agradecer, porque a saúde a minha dor acabou, sabe? Agora hoje eu tô em estética, né, que ele falou. Ainda até brigou, meu gatinho, né? Isso aqui é meu gatinho, gente, não é ele? Esse é o gatinho. É o gatinho. Então, eu só tenho a agradecer a ele, a Delma, tudo, porque não tem dinheiro que pague você poder andar sem dor. Eu não conseguia dormir, né, Tran? Eu ficava dias, de noite, com a perna para cima e doendo, não conseguia andar de moto, nem de dia, assim, doía tudo a minha perna. E graças a Deus eu já estou sem dor.
E eu passo isso para todos os que eu conheço, e onde eu vou eu divulgo ele, porque é um bom médico mesmo. Só tenho a agradecer a ele. Obrigado pela presença, tá? Queria agradecer novamente aqui as empresas que nos patrocinaram, né? O relato do Rodrigo, né? Peço que vocês entrem no site, né? Isso. No site tem a parte impressa, né? E tem o Facebook, né? Tá aqui, ele trouxe uns exemplares. A Carilex, que também nos apoiou. A Veres, né? A Veres Vegetariano. O Abner, que está começando aí mas tá indo muito bem lá, né? E a nossa Serviclean, que está aí, todo mundo conhece, tá bom? Agora vamos tomar um café, né, gente? A gente conversa lá em cima, porque assim, aqui na CIP, o café é lá em cima. Então vamos lá? Vamos tomar um café? Bom, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus.